Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. Bebel, antes da gente falar que hoje temos um convidado muito especial, queria convidar vocês todos que o Power Talk está na estrada. Quero que você agora já olhe aqui no link pra onde a gente vai estar, né, Bebel? Exatamente, acompanhem que passaremos por lugares muito especiais e queremos vocês junto com a gente. Mas agora vamos começar um papo muito especial. Seja bem-vindo, Ricardo Bellino. Uhul, bem-vindo. Olha, eu adorei vocês. Olha, realmente, eu queria até levar pra casa. Porque realmente é espetacular isso, gente. É um negócio que funciona assim. É uma orquestra afinada. Amei. Olha, começamos bem. A gente não ensaia, por isso que dá tudo Não, certo. então eu adorei. Espetacular. Agora tô me sentindo em casa. Adorei. Então, Ricardo, a gente tá aqui nos bastidores, tá a filha dele aqui também. Eu queria que você contasse, você é um grande empreendedor, inclusive marqueteiro, né, Bebel? Tava dando aulas aqui de grandes feitos aqui no Brasil. Queria que você contasse, como que você se lançou no mercado, como começou essa vida empreendedora, pra gente fazer um push até agora. Bom, vou fazer um corte nessa linha do tempo, porque é muito tempo, né? Eu sou um empreendedor serial, comecei minha carreira aí já há muitos anos. Poderia te dizer que esse ano, inclusive, eu vou celebrar 40 anos empreendendo histórias que realmente são emblemáticas e que me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, por coincidência estamos vindo para cá e eu estava comentando para Catarina sobre um fotógrafo amigo querido de moda que está baseado em Nova York, é o Marco Glaviano, que foi o fotógrafo das grandes modelos da elite nos anos dourados, nos 80 e nos 90. E o Marco Glaviano, por acaso, foi o homem que fotografou a Carol Walt, que foi uma modelo da elite, que também foi candidata do concurso do Look of the Year, e que foi capa da revista Photo Magazine, que era uma revista de moda francesa, e foi esta revista que eu li acidentalmente na casa de um amigo meu no Rio de Janeiro e que me despertou a decisão de trazer a elite para o Brasil. Isso data de 1985 e naquela noite que eu li aquela matéria, e vamos ser honestos, ler é um excesso, porque estava tudo escrito em francês. Mas eu gostei da paisagem, achei que a paisagem estava bonita e ali naquele momento eu tomei uma decisão. Eu me fiz uma pergunta: como o Brasil não tem uma agência de modelos internacional dessa magnitude? Aí também me fiz uma pergunta, eu tenho 3 probleminhas que eu tinha naquele dia. Não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão no bolso e não conhecia ninguém na moda. Mas eu acreditei que eu podia vencer aqueles objetivos, aqueles desafios. E realmente nada mais me parou naquela noite pra frente. E eu comecei uma jornada empreendedora contra todos que achavam que eu estava completamente maluco. Arrumei um emprego na DHL como courier, então me tornei carteiro de documentos expressos da DHL, com a jaqueta vermelha e amarela, para viajar para Nova York de graça, porque eu não tinha dinheiro para viajar. E começar vamos chamar, a saga de tentar sensibilizar o John Casablancas a me dar uma oportunidade de trazer o negócio para o Brasil. Eu estou falando de 1985. Caraca! 19 para 20 anos. E assim, eu quebrei todos os paradigmas, né? Primeiro, de gerenciar as minhas frustrações e ansiedades. Um jovem de 20 anos, lançado num projeto, num sonho grande, sem ter nenhum recurso, a não ser a paixão e a vontade de empreender aquele negócio com sucesso. Então, aquilo não me parou. Então eu fui, e essa jornada me levou 2 anos entre a primeira viagem e assinar o contrato com o John Casablancas. E nós estamos falando numa época que não existia internet, não existia WhatsApp, não existia LinkedIn. A comunicação era carta pelo correio tradicional, porque DHL e essas empresas de expressas de documentos estavam acabando de entrar nos mercados. Então a gente se comunicava por carta pelo correio, que levava semanas ou meses entre uma comunicação e outra. Então você pode imaginar a dinâmica do quadro de ansiedade que existia. Mas o bom é que você mesmo podia entregar a sua carta, né? Eu já era o próprio. Eu não pagava o selo. Eu não precisava lamber o selo e botar o nome do envelope. Economizava o step aí. Eu já economizava pelo menos o envio da carta. Mas eu tô chocada. Como você foi audacioso, porque ainda pensou em tudo. Vou pegar a DHL. Que incrível. Não, olha, quero te dizer que foi uma sequência de acontecimentos que eu chamo de sincronicidades, né? Porque, bom, teve a leitura da revista,
e que eu vou dar para vocês ilustrarem nessa nossa conversa a capa dessa revista, que depois eu fiquei amicíssimo do fotógrafo que fez isso, porque era um grande amigo do John Casablancas e meu amigo também, mas aquela revista me marcou, ela foi realmente um divisor de águas, porque ela me fez, sabe quando você tem aquele fairy tale, aquela história, né, do conto de fadas, e você mergulha na revista e você sai do outro lado do lago e você tá numa outra dimensão? Eu vivi aquilo, e eu vivo isso a minha vida como um todo. Eu tenho uma crença muito forte na manifestação. Eu acredito muito que eu posso manifestar uma visão de algo que ainda não existe, mas existe na minha mente. E você sabia que e vocês sabiam que o cérebro ele não sabe separar do que é real e o que é imaginário? O nosso cérebro não sabe. Então, se você falar com você mesmo e você se permitir a coragem de ir lá e fazer, você vai errar. Claro que vai errar no caminho. Mas eu acho que é menos a história em si, né? Eu acho que, sendo um canal de empreendedorismo, eu entendo que aqui nós temos um compromisso de inspirar pessoas, né? Esse é um conceito de edutainment. Vamos falar de histórias extraordinárias e personagens maravilhosos, mas no final alguma mensagem tem que ficar como residual e que a pessoa que está do outro lado aqui possa olhar e dizer, nossa... Não é simplesmente olhar com admiração, porque a admiração pode virar até um sentimento contraditório. Eu jamais conseguiria fazer isso, não é pra mim, né? Isso é que as pessoas dizem, contam pra elas mesmas todos os dias. E o que eu trato de compartilhar, sempre que tem a oportunidade de ter um bate-papo como esse, é trazer essa consciência, né? Porque as pessoas têm uma tendência a se contar histórias e justificar o porquê que elas não vão fazer alguma coisa, porque elas não têm dinheiro ainda, ou porque elas não conhecem as pessoas, ou porque elas não falam um idioma. E eu acho que talvez eu reúna todo o conjunto de falta de recursos que alguém poderia ter na mesma pessoa, no mesmo momento, e quebrar esse paradigma. Sim. E falar e poder ser uma prova social de que você pode sim fazer, se você se comprometer com o seu sonho e pagar o preço por o sonho. Talvez, se você fizer isso, você corra um grande risco de dar certo. E como eu, que era um jovem empreendedor, que não era um talento extraordinário na escola e que inclusive deixei 2 faculdades porque aquele ambiente definitivamente não era para mim, mas que tinha talvez mais resiliência do que os outros e uma capacidade de acreditar e perseverar mais do que os outros, né? Até para trazer um tema que é muito atual, a gente assistiu, né, com surpresa, né, contra tudo e todos, a vitória de Donald Trump à Casa Branca, o retorno dele à Casa Branca. E eu tenho uma história com ele, nós somos sócios, e essa é uma grande história também. Mas qual é a lição que fica desse resultado, né? É a importância de não desistir. Sim. Ou de assumir um compromisso de desistir de desistir. Porque eu acho que é sobre isso. Quando a gente tem esse compromisso, e esse, eu chamo, no meu caso, é o meu estilo de vida. Eu não desisto de nada. O Ricardo vai falando, que signo ele é? Que signo ele é? Eu colocaria Eu sou câncer. Mentira, eu também. Canceriano com ascendente em câncer também. Tô chocada. Maravilhoso. Quando que é seu aniversário? 28 de junho. Olha! 27. Gente, minha irmã é 27 de junho também. Mentira! Olha só. Vamos fazer aniversário juntos. Já somos de família, é uma família isso aqui. Olha, o bolinho no próximo ano, vamos apagar a velhinha junto. Por favor. Sua lua é em Gêmeos, o meu ascendente é em Gêmeos. A gente já tá aqui conectado. Estamos no mesmo, né? Não, porque eu vou órbita. Porque eu adoro perguntar, nós adoramos perguntar signo, porque tem eu assim, por mais que, né, empreender, mas eu acho que tem muito a ver também muita um pouco, coisa, né, que acaba influenciando. Exatamente. Né, mas principalmente, Ricardo, você falando sobre o empreendedor que começa sem verba, aqui a gente tenta ensinar ou tenta passar para quem tá assistindo, que
educacional, principalmente como que tira o negócio do zero, do papel, porque muito empreendedor, ele quer tirar e ele, não tenho dinheiro, mas a grande maioria não tem dinheiro. Aliás, a gente vive num país que empreender é por necessidade muitas vezes, né? Então, trazendo um case de absolutamente sucesso como o seu, de mostrar, principalmente na época dos anos 80, que ainda não tinha tanta nem informação, imagina, hoje em dia, você pega aqui o WhatsApp, tem aquele livro que eu acabei de esquecer o nome, que eu li, que fala que a gente tem, pra chegar até uma pessoa, a gente tem 8 pessoas pra chegar até ela. Degraus, né? Exatamente. Conexão. Então, assim, hoje a gente tem uma facilidade de comunicação absurda que não tínhamos no passado. Então, assim, eu acho que as pessoas, quando vão começar a empreender um negócio do zero, elas têm que ouvir histórias como a sua, pra realmente ter uma gasolina aí pra abastecer tudo que precisa. Porque muita gente usa desculpa, né? Não vou porque eu não conheço ninguém. Então, mas eu vou te dizer uma coisa. O que acontece, né? Eu acho que existe uma falta noção, né, do que são as etapas importantes e necessárias para você empreender. Primeiro que não é um PowerPoint bonitinho que vai impressionar o seu interlocutor. Não é uma planilha Excel que vai convencer um investidor a botar dinheiro em você. É você. Você é a sua melhor marca. E eu entendi isso lá atrás. Então eu entendi que eu precisava me conectar com as pessoas, criar empatia e fazer com que as pessoas tivessem admiração pela minha garra de fazer, de estar ali naquele momento. Legal. Pagando preço. Pagando um preço para aquilo que tinha tudo para dar errado. E fazendo com que você entendesse que eu estava preparado para o fracasso. Você só chegará próximo do sucesso se alguém que estiver do seu lado e puder ser o veículo para viabilizar o seu projeto, acreditar que você é de fato resiliente o suficiente para gerenciar todos os altos e baixos que qualquer iniciativa vai te impor, e você vai sair bem. Você vai gerenciar aquilo bem. Você vai sair pela porta da frente. Você não vai ficar chateadinho, né? Magoado e frustrado. Não. Você pode ficar decepcionado, as coisas às vezes não saem do jeito que a gente quer. Mas a capacidade de gerenciar conflitos, aprender com os erros, é a única fórmula que eu acredito para te colocar próximo do sucesso que você está buscando. Então, não se preocupe em impressionar o seu interlocutor, não se preocupe em fazer desenhos bonitinhos no seu PowerPoint e muitas fórmulas matemáticas. Eu nem sei, te confesso, mexer com Excel. Adoro. Eu contrato o cara que sabe, que é muito melhor que eu e barato para fazer. Eu não perco tempo com isso. Mas em estabelecer uma relação empática, que o cara olha e fala, quero fazer negócio com essa pessoa. Primeiro, por a história de vida. Só poder contar a história de que eu não medi esforços e que eu estava naquele momento para propor um negócio ao magnata da beleza, chegando lá como carteiro, sem ter dinheiro e sem falar inglês, no mínimo chamei a atenção do sujeito. Sim. No mínimo ele entendeu que eu não ia arrumar uma desculpa para justificar o que eu deveria fazer para aquilo dar certo. Porque ele entendeu que eu era um sujeito que pagava o preço, mesmo sem ter o dinheiro para pagar o preço. Então, essa é a grande mensagem que eu acho que a gente que está nesse momento da nossa vida, compartilhando com as pessoas experiências que podem servir de inspiração, é o que a gente tem que chamar a atenção. Porque do outro lado, a gente cria aquela falsa ilusão ou aquele sucesso idealizado, né? Aí a pessoa só olha o resultado final. É o carrão, é o relojão, é o casão, é a fama, são os milhões. Isso é consequência. Quando você vende isso, estereotipa isso para vender, as pessoas primeiro, entram num transe, numa frustração absurda, porque não vão conseguir, né? Em 1 milhão vão conseguir fazer aquele famoso feito mágico e sair no seu jato privado. Não vai. Gente, desculpa. E vou dizer uma coisa que é terrivelmente para a pessoa escutar, mas é uma verdade absoluta. O sucesso não é para todo mundo. Sim. Ele não é. Não é que as pessoas não têm a capacidade para ter sucesso. Todas têm igual. Mas tem pouca gente comprometida em desistir, de assumir o erro, de não ter vergonha de fracassar e aprender com aquilo. Eu, no ano passado, fui homenageado no palco do Oscar.
no Dolby Theatre em Los Angeles, com a estatueta do mentor do ano que eu recebi das mãos do Rodrigo Santoro. Quando eu subi no palco para receber essa homenagem e fui convidado a fazer algumas palavras, eu disse sem pensar um minuto que eu, depois de ter chegado na América como courier da DHL, ter vivido tantas etapas e aprendido tanto com todas aquelas experiências, eu só podia agradecer a um fato relevante da minha história, que foram todos os erros que eu cometi na minha vida. Eu sou o ser humano, o homem que eu sou, porque eu soube ressignificar os meus erros. Eu soube colocar a felicidade na frente do sucesso. Entenda que felicidade não é aquela coisa poliana, romântica de Hollywood. Estou falando da felicidade que, por exemplo, escolas como Harvard falam hoje, baseadas em um estudo de mais de 80 anos, que demonstram que pessoas mais felizes produzem mais. A gente trouxe isso pro Wellness, né? O tema felicidade. A gente falou sobre isso. Então é o seguinte, é sobre isso. Quando você entende essa dinâmica, você se conecta com as pessoas não pela intencionalidade, mas, como eu digo, pelo coracional. Eu sou coracional e eu estou sempre pronto para o imprevisível. Eu não tenho problema nenhum de você tentar me constranger, como eu fui, por exemplo, com o atual futuro presidente dos Estados Unidos, que quando eu o conheci, por uma reunião que ele me chamou, ele me disse literalmente, porque estava afetado no seu humor, "You have 3 minutes." Você tem 3 minutos. Alguém pode estar intencionalmente preparado para uma coisa dessa? Não existe. Não existe. Você pode até treinar no espelho. Vou fazer um pitch de 3 minutos. Como é que é? O pitch do elevador. E aí vai treinando aquele negócio o tempo todo. Bom, isso se você está sabendo que vão te dar 3 minutos. E se te avisam quando a porta do elevador abre? Naquele momento. O que você faz? Como é que você lida com aqueles sentimentos contraditórios, com aquele sentimento de impossibilidade, de incapacidade? E você consegue virar o jogo em menos de 3 minutos. É porque não há a intencionalidade, é se permitir. E também não, eu até vou fazer um adendo aqui pra ver qual é o seu ponto de vista, também não se vitimar, né? Que tipo assim, ele deu isso aqui, não falar, ai, nossa, o cara tá sendo sacana comigo. Pode ter qualquer situação, mas assim, peraí, bonitão, eu sei fazer isso. Não, mas o bonitona, eu vou te dizer uma coisa, eu chamo isso de coitadismo. Eu escrevi um livro, né? Depois de... Eu tenho uma série de livros. Cadê os livros, né, Bebel? Eu tenho uma bibliografia longa, mas esse livro especificamente é muito divertido, porque ele vem de uma observação minha de que o sucesso não é um golpe de sorte. Mas eu observei algo mais interessante, é que o fracasso não é golpe de azar. É resultado dessa atitude do coitadismo, que é uma patologia, né, da pessoa que se vitimiza o tempo todo. Bom, o título do livro é "Ninguém é fudido por acaso". Adorei. Não, calma, mas você vai adorar outra coisa mais legal. Você vai convidar os teus espectadores, seguidores, a fazer o teste do Fudidômetro. Adoro. E é fudidômetro.com.br. Bota aí no GC. Já tá, ó. Fudidômetro.com.br e você vai descobrir, como diria a minha querida amiga Natália Arcuri, desculpe o meu francês, o seu grau de fudência. Porque você só vai mudar se você realmente entender e aceitar que você tem algum problema. Se você ficar se contando histórias para não ter a dor, para aliviar uma dor interna. Porque nós, seres humanos inteligentes, fazemos isso o tempo todo. A gente se conta histórias para aliviar dores. A gente quer evitar a dor a qualquer preço. E a única maneira de você se libertar da dor é sentir ela. Sente a dor e ela vai te libertar. E a gente precisa se libertar desses gatilhos, dessas dores, dessas dificuldades de enfrentar o não. Quantos nãos eu já escutei? Eu escutei tanto não que eu disse não para os nãos que eu escutei. Né? Então, eu acho que essas são as coisas que para mim valem a pena, sabe? E quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, é sobre isso. É menos sobre o ego, é mais sobre o eco. Né? Sobre o ego, tem uma vasta informação na internet. Vai lá, faz um Google do sujeito, veja tudo, aplauda, veja os vídeos no TED, tá tudo bem. Mas e aí? O que esse ser humano, o que essa pessoa tem para contribuir? Que mensagem ele vai deixar para mim aqui e agora, hoje, que pode mudar minha cabeça,
que pode... Eu, durante a pandemia, fui provocado, eu estava morando em Portugal, nós ficamos 11 anos em Miami e dos últimos 3 em Portugal. E durante a pandemia eu estava em Portugal e acabei ficando só em Portugal. E aí, numas caminhadas com os amigos, etc., no golfe, me fizeram uma provocação. Você tem que trazer alguma proposta disruptiva para mudar a cabeça, a mentalidade das pessoas, porque vai ser um grande desafio, né, esse pós-tempestade, né? Como é que você faz? Você fica debaixo da marquise esperando a chuva passar ou aprende a dançar na chuva, né? Essa é uma questão de estilo de vida. Eu sou o cara que dança, aprende a dançar na chuva. E aí, eles provocando, eu falei, já sei, vou fazer um livro que é o upgrade do Mindset. O título do livro é Mind 8, né? Então, assim, para chamar a atenção de que a gente pode expandir a nossa mentalidade. Porque no final do dia, é sobre mentalidade. Sim. É sobre como eu vejo, me relaciono com vocês, como é que eu me comporto, quais são os meus valores inegociáveis, qual é o jogo que eu estou jogando. Eu estou jogando o jogo de acumulação de patrimônio ou eu estou jogando o jogo de ter acesso àquilo que o dinheiro não compra? Sim. Porque o verdadeiro rico é o que tem acesso e valoriza aquilo que o dinheiro não compra. O resto, qualquer miserável tem. Até o cara que tem muito dinheiro é um miserável, também pode comprar. Sim. Mas ele não consegue acessar o que o dinheiro não compra. E aí talvez um dia ele olhe para trás e veja que não tem mais tempo para comprar o tempo perdido por não ter observado esses valores inegociáveis que fazem com que a gente construa um legado de vida. Porque esse é o jogo que eu estou jogando na minha vida hoje. Sim. É construir um legado. E é sobre isso que eu faço nos meus programas da Escola da Vida, que hoje eu tenho e que desenvolvo esses programas de mentoria. Por quê? Porque aconteceu comigo um fato muito curioso, que lá no 2010, 2009, eu estava morando em Key Biscayne, na ilha de Key Biscayne, em Miami, onde eu morei 11 anos, e eu tinha tudo. Eu quase que fiz uma aposentadoria precoce, eu tinha acabado de sair da minha sociedade com Donald Trump, vendendo a minha participação numa operação muito importante, e fui viver, né, o benefício da minha trajetória empreendedora, família, filhas pequenas, etc. E de repente, né, você tá lá e se vê com tudo que você podia imaginar como objeto de desejo. É o carrão com a placa escrito Belino, é o casão na frente da praia, é tudo que você quiser, os relógios, é tudo. E pior, não ter que se preocupar com o boleto, porque os boletos estão todos pagos, né? Só que vem uma conta mais cara aí. Cadê aquela vontade de fazer? Tesão de você construir. Tesão de viver. E aí, de repente, eu me sentia dentro de uma gaiola de ouro com a porta aberta. Uhum. E eu perdi, em algum momento, essa noção. Aquela fome que me fez quem eu sou, quem eu era naquele momento. E por motivo pelo qual eu estava naquele lugar. Então, para que lugar eu iria se eu perdi aquele espírito que me colocou ali? E eu consegui pivotar isso, porque eu consegui entender que não era mais sobre os projetos do Belino. Era como o Belino poderia compartilhar com as pessoas a sua atitude, o seu jeito de pensar e de agir, para que as pessoas pudessem acreditar em sonhos impossíveis, com verdade, prática, né? Com valores e ser feliz. Esse passou a ser o meu jogo e assim vieram todos os meus livros, as minhas conferências e esses programas de imersão que eu desenvolvo, que comecei fazendo na ilha de Key Biscayne, depois fui fazer em Barcelona e hoje, acreditem se quiser, eu encontrei um vilarejo medieval no Piemonte, lá no extremo norte da Itália, que só tem 94 habitantes. Uau. Não é 94 mil, não. 94, menos de 100 pessoas. Prefeito eleito pela esmagadora maioria de 74 votos. Uau! O vilarejo se chama Comune de Belino. Que incrível! Não tem nada a ver com família, minha relação com Itália é distante, eu sou cidadão europeu por herança do meu avô português, mas uma boa coincidência, vamos combinar. Mega coincidência. Quando você chega lá, depois de Arezzo, tem uma placa e Belino a 10 quilômetros. O cara fala, não, Belino, agora tu se superou. Com menos de 100 pessoas. Tu comprou a cidade por 2 euros... Com a condição de poder botar seu nome com placas e tirar foto, você é um cara de pau. Eu falei, não, querido, a cidade tem mais de 1000 anos. Não existe um Belino na cidade, nunca existiu, Gente, nunca nasceu. Assim?
Nunca morreu um belino lá, porque a expressão belino, que deu o nome a esse vilarejo, vem da civilização celta. E belino vem de uma derivação da palavra Belnus, que é deus do sol. E belino tem na época, enfim, né? Inclusive tem hoje um museu, um centro de estudo de meridiano mais avançado daquela época. Então tudo estava relacionado a isso. Todas as casas e igrejas desse vilarejo têm estampado na sua parede frontal um relógio solar. Que máximo! Uau. Então, hoje, esse refúgio é onde eu vou, me encontro com as pessoas que vão comigo viver uma experiência de uma semana para fazer esse processo de transformação. Que incrível! E não tem aula, meus amores. Eu não sou professor. Até porque eu tenho um problema com isso. Eu fugi da escola por causa dos professores. Então eu não quero ser o professor na vida dos outros. É a experiência. É compartilhar verdades. Né? É talvez te convidar para silenciar. Quando você está tão, né, com tanto ruído na cabeça o tempo todo, o dia todo. E eu aprendi isso de uma jornada de 30 anos que eu celebro esse ano, que vai entrar agora, num mosteiro zen budista. 30 anos. E lá nesse mosteiro eu desenvolvo um programa chamado Zen Empreendedorismo, que é a união da filosofia zen e do empreendedorismo. E eu não sou budista, eu não prego o budismo, eu não rezo para Buda, mas eu encontrei no mosteiro um lugar de paz, um lugar de reflexão, um lugar de entendimento do eu belino. E quando eu tenho o domínio, o acesso e o equilíbrio para acessar essas minhas inspirações internas e forças internas e alimentar o meu lobo que me puxa para frente, não o meu lobo que me puxa para trás, eu consegui encontrar essa harmonia. E por isso eu pressuponho, proponho e provoco as pessoas muito mais a esse processo de silenciar, para tentar escutar a resposta que elas estão procurando. E não é o belino com todos os seus livros e feitos, e aventuras e sucessos e milhões. Não sou eu que vou te dizer o que vai ser melhor para você. Talvez eu te coloque numa situação onde você mesmo vai responder. Se provoque, né? Você tem que se provocar. A gente fala muito de autoconhecimento, né? Só que muita gente tem medo disso, né? Que você fala assim, se conheça, olhe pra dentro. A pessoa fala, mas eu tenho dificuldade. Porque a pessoa tem medo de se autoconhecer. Então é como se você ajudasse a tirar esse estigma de qualquer coisa, de ver o seu lado, né? E abrir isso. A gente teve uma convidada aqui que ela fez um retiro de 10 dias em silêncio, que era o mesmo de Buda. E assim ela encontrou o propósito dela, né? E é basicamente isso, é você olhar pra dentro de si e poder enxergar o que eu quero fazer de diferente. Só que a gente tem medo de fazer isso e às vezes você tem que pivotar a sua vida de uma forma bizarra que você talvez não seja pronto pra isso. Então, é muito bom você colocar isso, porque acontece o seguinte: nós nunca vamos estar prontos sobre uma perspectiva de mudança. Nós nunca vamos estar prontos. A gente tem que fazer a mudança que a gente quer na gente. A gente tem que correr esse risco. E talvez doa. Talvez tenhamos que fazer concessões, né? E isso, às vezes, pode ser difícil porque nós temos uma questão chamada apego. E apegos, né, afetivos, emocionais ou materiais que nos impedem de fazer esse livramento que a gente precisa fazer às vezes, seja para a nossa vida pessoal, seja para os nossos negócios. É uma dinâmica que está baseada em pessoas. Não existe um ser humano, pessoa física, pessoal, e o PJ, que são duas figuras diferentes. Não é a mesma pessoa. Ele aplica, né, aquela forma de viver o estilo de vida nas suas diferentes atividades. Agora, a questão é que se você se contar essa história de que eu tenho medo e que então eu não sei se eu devo, eu escuto isso o tempo todo, né? Inclusive, quando alguém me fala isso e me diz, eu acho que eu não estou pronto ou pronta, o que você acha? Eu falei, eu acho que você está perguntando para a pessoa mais errada do mundo. Porque se eu fosse essa pessoa que por medo de correr o risco de dar errado ou fazer uma mudança tão profunda na minha vida, eu fosse perguntar a opinião de outros ou ficasse pensando que eu não estou pronto, talvez eu não tivesse nem sido convidado para vir aqui contar essa história, porque eu não teria interesse nenhum de ninguém contar a minha história.
né? Porque essa covardia que nós carregamos internamente, e todos nós temos algum momento de covardia, e tá tudo bem. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Mas vai com medo mesmo, gente. Porque é assim que funciona. E o prazer depois de lá na frente é maravilhoso. Sabe montanha-russa? Você vai subindo, você pensa assim, que eu sou louco demais. Como é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, esse negócio, isso é uma loucura, vai quebrar a montanha-russa. Você sabe que não vai quebrar aquilo ali, vai. Mas você tá louco, tá subindo. Vai que... Não terminou, eu já tô na fila de novo pra voltar. Não é assim? Eu sou essa Porque a pessoa. adrenalina maluca, né? Que te gera aquele sentimento de excitement, né? Aquela loucura. E aí você fica adrenalizado. Mas enfim. Mas você só vai sentir isso se você entrar no trenzinho da montanha-russa, meu filho. Se você não correr o risco de subir na montanha-russa, você não vai saber o prazer que é quando chega a montanha-russa. Então, a vida é uma montanha-russa. E a gente precisa se permitir essas subidas e descidas para viver a vida com intensidade. Sim. E ter alegria. E quando tiver tristeza, tá tudo bem, porque pessoas felizes também ficam tristes. Elas só não ficam lá muito tempo. E pessoas felizes sabem gerenciar os seus momentos de angústia, de frustração, de ansiedade. É normal, nós somos seres humanos. Agora, como é que eu gerencio isso e quanto tempo eu fico naquele estado? Depende da gente. Depende da gente. É uma decisão nossa. Cada um tem que decidir. Quer empreender com sucesso? Assume que vai ter muita dor, que vai errar muitas vezes e vai aprender, porque você tem duas formas de enfrentar o erro. Ou como aprendizado, experiência acumulada para você errar cada vez menos e acertar mais, ou errar mais rápido. Eu sempre digo o seguinte, eu prefiro um não rápido a um talvez demorado. Eu vou te provocar, me dar um não rápido, porque eu não suporto o talvez demorado. E eu sou muito bom em gerar constrangimento para isso. Não tem problema nenhum com isso. E não é te ofendendo, não é sendo mal educado, não. Talvez você seja mal educada de não querer me dizer um não rápido e fica me enrolando num talvez demorado. Obrigado. Me diz logo um não rápido. Eu não vou deixar de ser seu amigo ou sua amiga, porque são coisas separadas. Mas diz logo, pô, não gostei, não gosto do teu jeito, não gosto desse estilo, não gosto desse projeto, não gosto... É mais fácil, mas as pessoas têm dificuldade de dar um não rápido ou de dar um não, porque elas não gostam de ouvir, porque o não causa dor. Então como é que eu vou fazer alguma coisa que causa dor com outro? Olha a mentalidade da pessoa. Lide com seus erros e com seus nãos, aceita eles, convive bem com eles, transforma o não num amigo, porque ele é um bom conselheiro. O não é um bom conselheiro. Faz você parar para pensar. Ouvir o não por quê? Talvez tenha uma razão. A sua ideia não tem que ser a melhor do mundo. Talvez a sua ideia seja a pior do mundo. E as pessoas vão fazer esses programas comigo, investem muito dinheiro. E às vezes eu digo, querido ou querida, essa ideia eu nunca ouvi pior. É muito ruim. Vamos começar de novo num papel em branco. Porque essa não tem condição. E a pessoa me olha e fica perplexa, mas me agradece. Porque não é só destruir uma ideia ruim, é reconstruir uma ideia boa. Qual é o compromisso que você tem? Porque eu te cobrei muito caro, eu vou fazer com que você sinta que a sua ideia é maravilhosa e vou te ajudar a que ela se dê certo, sabendo que não vai dar certo? Desculpa, vendeu só pra uma vez e vai ter o cara falando mal de você pro resto da vida. Eu até vou tirar um push do que você tá falando. Pra quem tá começando a empreender ou pra quem já empreende, o que você acha que não pode faltar? Dá umas 2, 3 dicas. E também, Ricardo, você que já foi um empreendedor, que começou seu negócio do zero. A gente sabe que para começar um negócio do zero, que você não tem caixa para fazer um caixa, se existe aí uma formulazinha que você acha que funcione para quem começar a empreender, como que faz um caixa, como que organiza o caixa nos primeiros 6 meses? Qual dica que você acha que, quanto tempo tem que ter essa reserva, sabe? Tipo, essa pergunta eu não vou responder porque eu não sei. Primeiro, para ser honesto, mas vamos lá. Primeiro, quer empreender, tem que ter uma boa ideia. Porque já é difícil com boa ideia, imagina com uma ideia ruim. E uma boa ideia tem que estar associada a uma oportunidade. Como eu comentei no começo, eu vi a história da Elite e eu percebi que tinha uma oportunidade de ocupar um lugar numa indústria com mulheres lindas, sem uma agência para organizar e profissionalizar aquilo. Então,
ter uma visão de oportunidade. A sua iniciativa, ela vai atender a uma necessidade? Ela vai curar uma dor? Ou é só uma loucura da sua cabeça? Bonitinha, que você viu no TikTok e que você quer ficar rico com isso? Não. Qual é o contexto que essa sua ideia se enquadra? Primeiro ponto. Segundo ponto, não tenho dinheiro para empreender. Querido, não se dê essa desculpa, né? Eu já contei aqui, cada um vai encontrar a sua forma de resolver o problema. Cada caso é um caso diferente. Você vai vender a sua ideia para friends and family? Não sei, se a ideia for boa. Ideia boa sempre tem alguém querendo estar junto com você. Ideia ruim, não. Mas talvez você tenha que provar que a ideia é boa antes de alguém fazer um cheque para você. Você está disposto a fazer esse cheque para você? Agora, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Mas o quanto você está disposto a sacrificar da sua vida, do seu tempo para fazer aquilo acontecer? Vou fazer alguma iniciativa. Vou te dar um outro exemplo. Teve um jovem que me assistiu numa grande palestra quando veio para o Brasil o Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, que é aquela figura mítica do filme Wall Street. Fiquei amigo daquela criatura e eu fiz a palestra de abertura em Recife e aqui em São Paulo, 5.000 pessoas. Um jovem de 20 e poucos anos foi lá, estava lá, eu não conhecia, e me assistiu. E eu nunca tinha feito e pensado em fazer um programa, por exemplo, de mentoria. E eu tomei a decisão de ver se tinha cliente. Meu amor, se você tem uma boa ideia, testa para ver se tem cliente. Porque se não tiver cliente e ninguém comprar a sua ideia, a sua ideia talvez seja horrível. Muda de ideia. E eu, que sou vendedor, hoje as pessoas dizem que eu sou o deal maker. O deal maker brasileiro. Estou, inclusive, agora num programa espetacular com a XP Educação e com a Infomoney, fazendo um programa realmente disruptivo para formar os deal makers brasileiros. Mas no final do dia, para mim, eu sou vendedor. Porque você tem que vender você mesmo em primeiro lugar e as suas ideias. Muito bem, esse rapaz me viu lá e eu tomei a decisão de testar se tinha cliente para promover uma mentoria na minha ilha de Key Biscayne. Ilha da Fantasia. Vamos ficar com o Belino, o multimilionário, sócio do Donald Trump, do John Casablancas. Pô, vamos ficar com ele lá. Aí eu fiz uma provocação para aqueles 5.000 pessoas. Você vai ter 3 minutos, como eu tive com o Trump, para me mandar um vídeo me dizendo por que você precisa de um plano B de sua vida, na sua vida hoje. Eu vou entender, vou avaliar, e se eu entender que seu plano B faz sentido, eu vou te aprovar. E se eu te aprovar, você vai estar aprovado para me fazer um investimento de $15.000. É um Shark Belino. Não, presta atenção, esse rapaz, naquele momento, não tinha a menor condição de imaginar se lançar numa aventura dessa. Falou com um amigo que, inclusive, tinha pago o convite para ele ir no evento. E ele falou, querido, você tem que ir nesse negócio. Você tem que dar um jeito. Você não pode dar uma desculpa, você tem que dar um jeito. E esse jovem, hoje é um grande amigo meu, que é o Diego Virgílio. Ele fez uma rifa em Campinas. Massa. E levantou $15.000. Não me pediu desconto, não me pediu para parcelar no cartão. E ele foi para Miami viver essa experiência comigo. E eu coloquei ele no tanque dos tubarões. E ele não conseguiu vender o seu produto. E eu disse a ele, meu querido, você não vai me dizer que você está chateadinho. E aí um dos Sharks era um outro grande amigo meu, João Apolinário, e eu falei, esse teu produto é a cara do João Apolinário. Não compraram no tanque, vão comprar fora do tanque. E fizemos uma reunião e deu certo, e ele fez milhões com essa iniciativa. Ele não deu desculpa, ele deu um jeito. João que já passou aqui no Power, no Talk também, né, Bebel? Então, a resposta é sim. Tem que começar com uma boa ideia, mas tem que colocar muita vontade, paixão, obstinação, resiliência para aguentar o tranco, porque o tranco chega e não é pequeno, e são vários. E quando você pensa que não tem mais tranco, vem o novo. E é assim. Eu tive um caso agora recente, estava indo para Nova York na véspera de uma viagem de um negócio importantíssimo. E de repente, no almoço, recebo uma mensagem desconstruindo a agenda inteira. E aí, aquilo cai mal para todo mundo.
Não tem ninguém que está preparado, mesmo para um alucinado como eu, que estou predisposto ao imprevisível. Só que aí você tem que parar, respirar e falar com você mesmo. Meu querido, você já viveu isso várias vezes. Qual foi a parte que você esqueceu que isso faz parte do processo? E que você resolve. E que nós vamos resolver. É só não perder o equilíbrio, a lucidez e se posicionar agora. Porque o posicionamento se faz agora, não é depois. Como é que eu me posiciono para que você entenda que você não está brincando comigo? Pode até não ter um negócio, mas não vai ficar sem um posicionamento. Então, são esses diálogos que qualquer pessoa, um empreendedor que estiver nos escutando, vai ter que estar disposto a fazer com ele mesmo. Ele tem que dialogar com ele mesmo e com as pessoas que vão fazer parte desse movimento. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que estar acompanhado, deve estar acompanhado. Vocês duas estão aqui, são uma prova. Vocês têm um sucesso grande no que vocês fazem. Vocês encontraram nessa dinâmica, né, de afinar essa orquestra. Sim. E isso funciona. Então vocês dialogam individualmente entre vocês. Cada uma tem um estilo. Vocês são diferentes. Cada uma tem uma personalidade, tá claro. Mas vocês conseguiram encontrar essa harmonia. Tem gente que vai cantar em dupla, tem gente que vai cantar solo, tem gente que vai ser parte de uma orquestra. Não tem problema. Contanto que você se sinta confortável naquilo e que você desempenhe bem o teu papel e que você seja permanente e necessário. Porque se você não for necessário, você vai ser descartado. E hoje em dia as pessoas descartam as pessoas muito rápido, muito fácil. Você tem que ser o último a ser descartado. Nunca ser aquela pessoa que o cara pensa em mandar embora. Seja em que situação for. Porque você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa. Podem ter pessoas que estão nos assistindo que não são empreendedores natos, não são um belino alucinado que vai fazer isso. Tudo bem, não tem problema. Isso não te faz menos inteligente ou menos capaz. Talvez você se sinta mais produtivo e capaz de entregar mais trabalhando num ambiente corporativo. E tá tudo bem. Mas você pode trazer o espírito empreendedor e ser um intraempreendedor na sua empresa. E você só vai ser um intraempreendedor na sua empresa se você tratar o seu patrão como sócio. Se você tiver respeito pelo negócio e não apenas em vender a sua hora barata. Porque hora barata a gente descarta rapidinho e troca por uma hora mais barata. Porque tem sempre mais um caboclo que tá disposto a vender uma hora no Black Friday pela metade do preço. E olha, hein? E entrega mais, hein? Porque tá com uma necessidade danada, passou um tempão sem trabalho e vai entregar mais do que você que já tava lá naquela achando que tava dominando o teu espaço. Nunca ouvi tanta verdade. Não tem espaço garantido pra nada na vida. Sim. Não tem no relacionamento pessoal. Não cuida, queridão, vai dar problema. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades de atenção, de carinho, de afeto. Nós estamos falando de seres humanos e não robôs que vão fazer negócios. Estamos falando de pessoas que fazem negócios, que se relacionam com outras pessoas. O que você está fazendo para ser relevante hoje? Por que alguém vai querer fazer negócio com você? Eu sento num almoço para conversar sobre um projeto, sobre um negócio. Eu vou falar do negócio no cafezinho. Eu vou contar sobre as minhas histórias, que não tem nada a ver com aquele negócio. Para a pessoa entender, depois de uma sequência, ele vai dizer, rapaz do céu, eu nem sei que negócio é esse, mas eu quero fazer alguma coisa com esse cabra. Eu passei no meu sabático um tempo que eu queria desenvolver um projeto de arte. E aí encontrei uma inspiração nas cápsulas de café da Nespresso. Você vai botar aqui. Eu reciclei 150 mil cápsulas de café Nespresso. Incrível. Criei 50 obras, as quais eu leiloei. Eu doei para instituições filantrópicas que foram leiloadas entre 30 e 50 mil dólares um quadro. Que reproduzem fotografias exatas, porque as cápsulas foram transformadas em pixels. E esses pixels reproduzem um mural e você tem uma foto. E com isso eu criei conexões, por exemplo, com Paulo Coelho.
meu querido amigo hoje, Eu adoro que ele. tem o quadro na sua sala de jantar. Incrível. O próprio Donald Trump no seu escritório, David Foster na sua casa de Malibu, Romero Brito no seu estúdio, a única pessoa que retratou o Romero Brito fui eu. E ele me retratou. E tá tudo certo. O que eu quero dizer é, essa é uma história que abre o apetite. Você conta uma história dessa num almoço, a pessoa escuta, admira, pode até te invejar, e tá tudo bem, inveja branca. Inveja branca. Porque a ideia realmente é espetacular. Cara, muito engraçado. Não. Ele quer fazer algo junto com você. E aí o cara diz, meu Deus, peraí, criativo, empreendedor, com corresponsabilidade social. Querido. E ainda administra maluco. Foi sócio do John Casablancas, do Donald Trump. Esse cara é domador de leão. Ele não tem mimimi. Ele não doma gato gago. O negócio dele é bicho bravo. É lobo. Agora vamos falar de negócio. Então eu já não preciso explicar pra você que eu estou acostumado a problema. E que eu adoro um problema. E gosto deles grandes, porque probleminha pequeno eu já terceirizo. Eu gosto dos grandes. Adoro problema grande. Eu acho que é sobre isso. Então, não tem fórmula de sucesso. Não tem o ABC. Não tem para o Belino. Você pode ir na escola, você vai lá, você lê o livro, tem fórmula 1, 2, 3. Comigo não funciona. Mas está tudo bem. O que eu estou dizendo são coisas mais profundas da pessoa, da atitude, da mentalidade, do como você lida com essas suas dificuldades para se fortalecer, para você fazer o movimento necessário com a capacidade de enfrentar todos os desafios para aí sim gerenciar o sucesso que você merece. É sobre o jogo meu é esse. Tem outros jogos, né? O meu é esse jogo. Vocês devem estar hipnotizados que nem a gente. Falando em cafezinho, né, Bebê? Não ofereceram um cafezinho pro caboclo? A gente vai entrar nas Powers e te dar um presente. Um super Poxa, agora sim. Já tava esperando ganhar alguma coisa aqui, rapaz. Eu não tava ganhando nada. Que A gente maravilha. tava tendo esse papo maravilhoso. Clica aqui no QR Code, acessa Super Coffee. Olha... Super Coffee, a dose extra de energia quero no dizer dia, pra viu? vocês Exatamente. que conheço bem a marca, meu genro, que eu amo de paixão, que é meu filho adotivo, que casou com minha filha Vitória, é fã, consumidor e também promove, blogueiros. Blogueiros desse negócio. Olha, querido, vocês estão fazendo um bom trabalho. Agora, vão querer que eu faça também? Então, vão ter que me mandar isso lá pra minha casa agora. Com toda Não, esse é o Adorei. meu favorito. Ainda mais toma geladinho ele. É muito maravilhoso. Amei, vou Esse tomar. você pode levar quando tá sem tempo, pega na geladeira de sair de casa. Obrigado Depois pelo você presente, conta é pra sempre gente bom. o que você achou. Carinho de vocês, obrigadíssimo, de verdade. E agora a gente vai entrar nas Powers, que são perguntinhas que a gente faz. Vambora. Polêmicas, tá bom? E profundas. Brincadeira. Pode fazer polêmica, profundas, eu gosto de imprevisível. Pode mandar ver. Não, brincadeira, não são polêmicas. A gente tava falando muito sobre carreira e tudo mais, né? Você trouxe essas reflexões, e aí você até comentou, o sucesso não é pra todo mundo. Então eu queria que você trouxesse pra gente o que você acredita ser o maior mito de sucesso entre as pessoas hoje em dia. Pra mim é muito fácil. Eu acho que é essa idealização do sucesso. É esse sucesso rápido, instantâneo. Sabe assim? Expresso. Não existe sucesso expresso. Só café expresso que você bota na máquina. Sucesso demanda tempo, dedicação, uma dose enorme de risco, de estar disposto a assumir riscos e aceitar que você vai errar, muitas vezes antes de acertar. Para mim, o mito do sucesso fácil é o beijo da morte de qualquer empreendedor. Ótimo. Maravilha. Eu vou fazer também um push do que você falou. Você falou, recebi muitos nãos, né? E a gente sabe que pra quem empreende, né? A grande maioria recebe muito mais não, né? Do que sim. Qual foi o seu maior não que você conseguiu reverter ele e tornar uma coisa, essa rejeição ficar muito boa pra você? Eu te diria, e posso trazer aqui como no começo da nossa conversa, foi os nãos que eu ouvi do próprio John Casablancas. Porque eu tinha tudo pra dar errado. Eu não tinha dinheiro. Eu era o carteiro. Por que aquele homem que tinha 25 agências de modelo, faturava 100 milhões de dólares por ano, ia fazer com um cara como eu, que não entendia nada de moda, nem de se vestir, muito menos de gerenciar um negócio? Mas a minha certeza era tão grande na visão do todo que eu não perdi tempo em tentar convencê-lo de que eu era a melhor opção disponível, ou o MOD, como eu já ouviram falar nisso? MOD, melhor opção disponível. Isso serve para namoro,
amizade e negócios, né? O efeito mod. Talvez eu não fosse a melhor opção disponível, até porque eu tinha tudo ao contrário. Mas eu fui construindo, pela minha persistência, persuasão, da história daquela jornada de herói. E eu fui quebrando um não por etapa, por quilômetro corrido, e não desistindo nunca. Você quebra um não por uma resposta genial, mas pela sua capacidade de perseverar e a sua convicção de que nada, nenhum obstáculo possa se opor a você, que você não possa quebrá-lo com essa crença de que aquilo vai dar certo, até dar certo. Muito bom. Caraca, né? Não, muito bom. Eu tô amando, vou fazer gente. A minha Assim, uma hora vai passar aqui. muito corrido pra vocês que estão assistindo. É verdade. Compor a gente, né? Eu vou fazer a minha saideira aqui, pegando tudo isso que você trouxe, né? Eu acredito muito em essência. Eu acho que independente de onde a gente chegue, a gente não pode perder a nossa essência. E a gente vê por aí muitos empreendedores que não necessariamente estão ali no topo de ter tudo, que nem você estava comentando, a placa, não sei o que, né? Mas que estão crescendo, estão fazendo muito dinheiro. E às vezes acabam se perdendo um pouco até nessa jornada do ego que você comentou. De achar que, eu sei tudo, então por isso eu tô aqui, então eu posso falar tudo e eu posso me colocar onde eu quiser, e todo mundo tem que aceitar, e quem não aceita é problema do outro. Sim. Então eu queria que você trouxesse pra quem tá aí nessa jornada, às vezes crescendo, ou já tá também num alto padrão, digamos assim, como que a gente pode não furar essa barreira de se perder, porque eu acho que às vezes quem sai do nada e vai pro tudo, é muito fácil você se perder nesse caminho e chegar nessas mentalidades. Então, o que você diria para pessoas que às vezes já estão perdidas, que ainda dá para recuperar, ou para quem tá nesse caminho, para não perder a sua essência? Tá bom, então eu vou te contar uma história. Adoro. Eu sou contador de história. De tudo que eu mais me orgulho na minha vida foi a história de amizade que eu construí com o John Casablancas, que foi o meu objeto de desejo, meu sócio, né, incrível, com quem eu vivi várias aventuras de um jovem de 20 anos, com um sócio, né, tão importante quanto ele, que me deu aquela oportunidade que eu fui conquistar, né? E isso virou uma amizade muito grande. Uma amizade tão grande que eu fui convidado por ele para cuidar do funeral dele. E anos anteriores, no Rio de Janeiro, a gente assistiu um filme juntos. A estreia de um filme chamado Antes de Partir, com dois grandes atores de Hollywood, Jack Nicholson e Morgan Freeman. Esses dois atores se encontraram no leito de morte de um hospital, tratando de um câncer terminal. E um deles era o dono do hospital, que tinha que dividir o quarto, porque ele tinha deliberado no comitê do conselho de administração que ninguém tinha leito sozinho. Caiu para ele ter que também dividir o leito. E do lado tinha um mecânico afro-americano. E ele enlouquecido com aquilo, mas não tinha como quebrar a regra que ele criou. E aí, passavam o dia, depois das cirurgias e das quimioterapias, e aquele mecânico ficava escrevendo uma lista infinita. Ele não parava de escrever. E o outro lá, enlouquecido, entediado, com raiva daquela situação toda, arrancou aquele negócio com raiva, falou: para de escrever, que desgraça que você está escrevendo aí. E ele explicou: olha, isso aqui é a lista de tudo que eu quis fazer na minha vida antes de morrer. Mas eu não tive a oportunidade de fazer porque não tive sorte nos negócios, não ganhei dinheiro, sou apenas um mecânico. Mas isso era o meu sonho. Infelizmente eu não consegui. Então, o dono do hospital disse: então vamos resolver esse problema. Eu vou patrocinar todas essas suas aventuras, mas eu vou com você. E assim eles começaram a rodar o mundo. Pular de paraquedas. Eu achei esse filme, é muito maravilhoso. Bom, até que eles se encontram no topo de uma das pirâmides do Egito. E naquele momento, o mecânico pergunta para o dono do hospital: você sabia que os anciões egípcios têm que responder a 2 perguntas antes de ascender ao reino dos céus? Primeira pergunta: você encontrou alegria na sua vida? Segunda pergunta: a sua vida, os seus exemplos, promoveram alegria e felicidade na vida de outras pessoas? Para encerrar o bate-papo,
Se não der para responder uma dessas perguntas hoje, pega um papel em branco, uma caneta Bic e começa a reescrever a sua biografia de vida. Porque sucesso é colocar a felicidade na frente. Sucesso é poder ser convidado para cuidar do funeral do seu melhor amigo. E é isso que faz você ser uma grande pessoa. E grandes pessoas fazem grandes empreendimentos e deixam um legado para a família, para os amigos e para os sócios. Todo o resto é vender para os outros um sonho que não existe e usar da boa fé da alheia e da sua má fé para enriquecer às custas dessa esperança que vai se tornar um tormento, uma frustração e depressão em última instância. E lamentavelmente no Brasil temos quadros terríveis de ansiedade. Somos o primeiro do mundo e o terceiro em depressão, porque somos um país que tem uma cultura de tentar vender o sucesso fácil a qualquer preço. E não é assim. Então, coloque a felicidade à frente do sucesso. E com certeza você vai ter uma vida mais feliz e vai desfrutar, vai se divertir, vai ganhar dinheiro. E quando não ganhar, você vai aprender. E tá tudo bem, porque isso é um estilo de vida feliz. O resto tudo é conversa que a gente vai contando aqui o resto do ano e talvez a gente não consiga trazer a mensagem que a gente quer. Essa é a mensagem que eu deixo aqui pra vocês. Meu Deus, eu ainda tinha minha saideira aqui. Meu Deus, vou fazer minha saideira, tá, Ricardo? Eu sabia que esse episódio ia ser incrível. Obrigada, Catarina. Ricardo, pra finalizar, né, a gente tá falando de sociedade. E eu acho que muita gente fica em dúvida, né, de ter sócio ou não ter sócio. E eu queria que você desse o seu olhar pra essa parte de ter sócios. Como que você enxerga, né, porque tem gente que gosta de empreender carreira solo, tem gente que gosta de ter muitos sócios ou um sócio só. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sempre tive sócio, então eu acho que posso dizer que eu tenho alguma boa experiência com isso. Entendendo que sociedade é um matrimônio, né? Você tem uma relação com outra pessoa, com conflitos, né? E eles podem ser mais evidenciados ou menos evidenciados, depende do sucesso do negócio, né? Quando o negócio está bem, talvez você tenha menos problema. Quando o negócio tem problemas, talvez os problemas aumentem. Então eu diria o seguinte, eu acho que sócio é uma peça fundamental para nos complementar, né? Eu sempre tive, e acho que é o caminho para você poder empreender com êxito, ter sócios que contribuem, que agregam valor para você. Mas não, em nenhum momento, imagine que essa relação será romântica e que ela será só de alegrias. E eu sempre digo o seguinte, eu nunca contrato ninguém que eu não possa mandar embora. Eu nunca faço uma sociedade que não tenha um dispositivo de desfazer a sociedade, claro. Porque pode ser que um dia a gente queira desfazer. Isso é uma das lições que o Trump me ensinou. Lá atrás ele sempre disse, Belino, meu querido, tenha um acordo pré-nupcial muito bem feito. Porque acontece, e casamento, por exemplo, é uma sociedade, né? Se você não se preocupar no mecanismo de desfazer, talvez você se encontre num conflito muito grande. E isso vale para tudo. Sociedade só muda o objeto, porque as responsabilidades e obrigações são as mesmas. Com uma pequena diferença, você não dorme com seu sócio, né? Ou não deveria dormir, porque aí tem um conflito maior de interesse. Mas tirando a intimidade do casal, sociedade e casamento é exatamente a mesma coisa. Então eu diria que muita ponderação, muita transparência e não perca a oportunidade de discutir no começo, quando tudo é alegria, porque todas as nossas esperanças estão colocadas naquele plano, não se atenha a negociar uma cláusula de extinção do negócio de uma forma que seja equilibrada. Eu me alegro de dizer para vocês que não tem nenhuma experiência minha, nenhuma sociedade minha que eu não tenha saído pela mesma porta que eu entrei. Eu sempre deixei as portas abertas. Muitas vezes, talvez você possa descontentar alguém porque você não quer mais continuar. Como acontece num relacionamento. Você pode tomar a decisão que você não quer mais aquele relacionamento. É tóxico. Te faz mal, você não está feliz. E a gente está buscando felicidade. E tem que ter esse discernimento. E nos negócios não é diferente. Talvez chegue um momento que não faz mais sentido.
que há mais conflito, que não há mais o mesmo comprometimento, que os interesses são diferentes ou são divergentes, você não precisa se tornar inimigo do seu sócio. Você pode simplesmente ter uma regra clara e essa regra virá no momento que você precisar desmontar o circo. Porque para montar o circo, meu amor, os animais estão ótimos, estão bonitos, o palhaço está bem pintado, mas na hora de desmontar o circo, minha querida, é um pega pra capar. Então, esse para mim é o melhor conselho que eu posso dar. Vai fazer um negócio, considere sim um sócio, acho que é uma peça importantíssima no teu quebra-cabeça, pode ser mais do que um, não tem problema. Mas não subestime os momentos de crise e não subestime criar um mecanismo muito simples, claro e justo para o momento em que houver a necessidade de desfazer aquela sociedade. Porque você pode estar garantindo a próxima sociedade com aquela mesma pessoa, se você souber fazer a transição daquilo de uma maneira transparente, honesta e equilibrada. Não tem outro jeito. Estamos falando de gente. Quem fala de gente, faz negócio com gente, ou entende como é que funciona a gente, ou vai ter problema e vai terminar com advogados, ou terapeutas, ou antidepressivos, para poder resolver os seus problemas existenciais. Então, parece simples, e é simples, mas você tem que aceitar. Porque quem aceita dói muito menos. Fantástico, maravilhoso, né? Muito Ricardo, obrigada por hoje. Adorei. Eu sabia que seria incrível. Muito obrigada. Obrigado a vocês, E vocês estão em casa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo pra gente ter parte 2, 3, 4, 5 com ele. Até breve, gente.